Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é o presbítero Gregório, na oração ao Espírito Santo. Muito bem, amados, diletos irmãos, quero hoje ler uma passagem que se encontra no livro de Pedro, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. E aí nós vamos conversar um pouquinho antes de orarmos ao Espírito Santo. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21, está escrito assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movido pelo Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Muito bem, aqui nós vamos analisar, vamos ver que Deus sempre usou seu Espírito para trazer a cada um de nós mensagem que pudesse ser colocada aos nossos corações. Todos os profetas da antiguidade, o profeta da antiga e da nova aliança profetizaram por meio do Espírito de Deus. Essas pessoas foram movidas pelo Espírito Santo de Deus, segundo Pedro, capítulo 1, verso 21. Essas pessoas foram movidas, foram confirmadas as obras que eles fizeram através do Espírito Santo. O apóstolo Paulo também atribui ao Espírito Santo a revelação e a inspiração da própria palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse que para eles, ou seja, para os apóstolos, Deus revelou as coisas ocultas que nenhum olho viu, os quais ele mencionou no versículo 9 do livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Deus os revelou por meio de quem? Do próprio Espírito Santo. O livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10, confirma isso. Os apóstolos receberam esse Espírito que vem de Deus, para que conhecesse o que Deus lhe pudesse revelar. Então, foi dado gratuitamente, através do Espírito Santo de Deus, as revelações para os apóstolos. Por isso, o presbítero Gregório tem defendido constantemente que toda palavra pregada, produzida, transmitida, deve ser gratuitamente. O presbítero Gregório sempre tem falado acerca de dízimos e oferta, que eu não apoio o pedido de dízimo nem o pedido de oferta. Ele deve ser voluntária. Se você sente em seu coração, então faça, mas voluntariamente, não é porque o presbítero pede. Algumas pessoas têm ajudado o presbítero Gregório no seu próprio ministério, tem me auxiliado. Algumas pessoas têm colocado inclusive crédito no meu celular, sem que eu venha pedir, porque sabe que este trabalho é feito para a obra de Deus. Bem, seguindo os versículos da palavra de Deus, Paulo passa a falar da obra da inspiração, ou de coisas não ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo próprio Espírito de Deus. O apóstolo passa, inclusive, a conferir as coisas espirituais com as espirituais.
o apóstolo Paulo não tinha dúvida sobre a origem, sobre a autoridade do que ele proclamava. Ele sabia que aquilo que ele falava era proveniente do próprio Espírito de Deus. Então ele não tinha dúvida disso. O apóstolo era bem ciente daquilo que ele proclamava. Embora muita parte da própria Bíblia seja o resultado da revelação sobrenatural e vindo diretamente do próprio Deus, nem tudo na Bíblia foi uma revelação. Nem tudo na Bíblia foi revelado dessa maneira. Algumas vezes, Deus usou escritores bíblicos na própria investigação. E no caso, por exemplo, hoje o presbítero Gregório, ele é um investigador da palavra. Mas Deus usou alguns homens para que investigasse a própria palavra de Deus. Então, algumas vezes, alguns pesquisadores deixaram alguns documentos que existem até hoje, para que assim pudéssemos conhecer a revelação e comunicar suas mensagens. Portanto, toda a parte da Bíblia são reveladas e inspiradas pelo próprio Espírito de Deus. Essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo afirma que tudo que foi escrito para nossa instrução, para que, pela consolação das Escrituras, cada um de nós venhamos ter a esperança. Isso está registrado no livro de Romanos, capítulo 15, verso 4. E o mesmo Deus que fala e que criou a linguagem humana, ele habilita as pessoas a comunicar essas palavras humanas e de maneira fiel os próprios pensamentos inspirados de Deus. Então, meus amados e diletos irmãos, com base nisso, o presbítero Gregório quer vos falar, quer vos fazer conhecer que a inspiração divina da própria palavra de Deus, mediante a vontade de Deus, foi de Deus transmitir o seu próprio conhecimento para cada um de nós, para que assim cada um de nós pudéssemos crescer em sabedoria, em conhecimento, conhecendo a própria vontade do nosso Criador, do nosso Deus, do nosso Redentor. Então Deus, ele transmite sua vontade por meio do seu Espírito Santo. A vontade de Deus é que cada um de nós chegamos ao conhecimento da verdade. Que cada um de nós venhamos crescer espiritualmente através da própria palavra de Deus. Então Deus, na sua grande misericórdia, na sua grande benevolência, amados, ele nos deu a Escritura. Então precisamos ser movidos pelo Espírito de Deus, crescer em sabedoria. O mesmo Deus, ele fala por meio de sua palavra, mas muitas vezes o próprio Espírito de Deus, ele fala com nós por meio de uma voz audível, amado. O Espírito Santo é a veracidade da própria Escritura de Deus. Enquanto a revelação é o ato sobrenatural por meio do qual Deus revela a verdade, aquele a qual ele escolhe que venha conhecer a verdade, a inspiração e a atuação do Espírito Santo que protege a própria verdade. Então, o Espírito Santo, ele está atuando sobre os autores humanos, levando esses autores humanos a escreveres
de modo que as palavras deles tenha a plena aprovação de Deus. O Senhor, o nosso Deus, Ele odeia falso testemunho. E o próprio Deus, Ele não pode mentir. Pessoas que estão falando através do próprio Espírito de Deus, essas pessoas não podem mentir, não podem enganar, porque eles são pessoas direcionadas pelo próprio Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é conhecido como Espírito da Verdade. Ele é chamado de Deus da Verdade. De maneira semelhante, o Espírito também, ele é chamado de Espírito da Verdade. Isso está no livro de João, capítulo 14, versículo 17. Então, meu amado irmão, minha irmã, você que me ouve, convido vocês a orar ao Espírito da Verdade, pedindo que Ele nos revele a verdade, que Ele manifeste em nós a verdade de Deus. Deus sendo justo, sendo o verdadeiro Redentor da nossa vida, Ele precisa nos revelar a verdade que precisamos conhecer. E nós só iremos conhecer a verdade de Deus mediante a revelação do próprio Espírito de Deus. Agora existem profecias que alguns profetas estão trazendo, amados, que não são da parte de Deus, porque as profecias, ele deve vir em concordância com a Escritura Sagrada. Se um profeta diz algo que não estiver de acordo com a profecia, com a palavra de Deus, então este é um falso profeta. Por isso o presbítero Gregório tem bastante cuidado na ministração da qual estou trazendo, amado, levar vocês a conhecer o próprio Espírito de Deus. Quando eu estou orando ao Espírito de Deus, eu estou buscando a intimidade com o Espírito da revelação da própria palavra de Deus, do próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Algumas pessoas têm criticado a maneira como eu tenho orado ao Espírito Santo, porque eles não conhecem que o Espírito Santo tem sentimento, que o Espírito Santo fala, que o Espírito Santo revela, que o Espírito Santo, ele manifesta, ele conversa com cada um de nós. Então vamos orar ao Espírito Santo, vamos falar com ele. Senhor meu Deus, Pai amado, eis-me aqui entrando na tua presença em nome do teu amado Filho, Senhor Jesus. Eu venho neste momento, movido por fé, a entrar na dimensão do teu Espírito Santo, Espírito de benignidade, Espírito de amor, Espírito Santo de Deus. Eu venho dialogar contigo, eu venho conversar contigo por meio da oração. Eu entro neste momento para pedir a tua presença, Espírito Santo. Vem habitar dentro do meu ser, vem habitar dentro da minha alma, vem fazer morada dentro do meu coração. Eu abro a porta do meu coração para ti, Espírito Consolador, Espírito Santo de Deus. Convido a ti a ser um hóspede em minha vida. Quero ser habitação de ti. Quero que o Senhor Espírito Santo habite em mim, transformando-me em um verdadeiro adorador. Adorar a Deus em espírito e em verdade. A buscar a essência de Deus, a natureza de Deus, a crescer em conhecimento da verdade do próprio Criador dos céus e da terra. Tu és bem-vindo, Espírito Consolador, a consolar a minha alma, a levar-me à intimidade com o meu Criador, com o meu Redentor, ao Deus Supremo, ao seu Cristo amado, ao seu Filho,
que é a nossa redenção, que é o nosso libertador, que é aquele que se entregou pelos meus pecados, levando sobre si toda a imundícia da minha carne, do meu pecado, e me perdoando, me dando assim a graça da regeneração, da transformação, de ser edificado como casa espiritual, como morada do Espírito Santo. Então, espírito de benignidade, espírito de amor, espírito da verdade, espírito da sabedoria, do conhecimento, da ciência, espírito de vida, que gera em nós vida, vida abundante. É a Ti que eu falo neste momento, movido por fé. É a Ti, Espírito Santo, que convido que seja o meu consolador, o meu amigo, o meu protetor. Eu convido a Ti, Espírito Santo, que neste dia de hoje eu seja edificado em Ti, que eu possa ouvir Tua voz, que eu possa ser direcionado por Ti, comissionado por Ti, para seguir as pisadas do meu Mestre. Então eu te convido, vinde a mim, habitai em mim, vinde regenerar a minha vida por meio da palavra divina e curar todas as minhas feridas por meio do sangue de Cristo Jesus. Este é a minha oração neste dia de hoje ao Espírito Consolador, ao Espírito Redentor, ao Espírito de Deus, ao Espírito de Cristo, ao Espírito da própria Palavra de Deus. Eu te louvo, eu te glorifico, eu oferto a Ti o meu corpo para ser morada, para ser habitado por Ti. Vinde, Espírito Consolador, vinde edificar em mim morada, que eu possa compreender os mistérios que estão ocultos muitas vezes, que a minha vã carnalidade impede de eu ver. Então, alargue a minha visão, conceda-me visão, conceda-me que eu conheça a profundidade, a altura do próprio poder de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.